Pessoal, nesta videoaula abordaremos sobre a população mundial, suas principais características de crescimento demográfico, bem como o perfil dessa população em contextos globais, no que diz respeito à estrutura etária, né, por gênero, por sexo, por distribuição em postos de trabalho, né, que nós chamamos de população economicamente ativa. Bem como também entender como é que está distribuída essa população nos países ricos e pobres. Quais os países apresentam, por exemplo, as maiores taxas de crescimento populacional e, ao mesmo tempo, também seu ritmo de crescimento, em termos de estimativas futuras, né? Então, como é que está essa distribuição, por exemplo, nos países ricos e pobres? As principais teorias que discutem o crescimento populacional. E por que é importante discutir a população global e aí fazendo, por exemplo, um comparativo com a população brasileira? É o que a gente vai trabalhar nesta aula, que vai estar dividido em dois momentos. Nesse primeiro momento, a gente vai fazer um apanhado geral das principais definições, né, das variáveis que compõem o crescimento populacional ou o crescimento vegetativo populacional. E no segundo momento, a gente vai já caracterizar algumas fases desse crescimento populacional, bem como também esse perfil estrutural, né, por idade, por sexo, né, por distribuição em postos de trabalho, nos setores da economia, tá? E uma visão geral de como é que está essa distribuição populacional entre os países globais, quais os países mais populosos, né, e povoados também. Bem, a respeito do crescimento, né, demográfico ou populacional, ele consiste no aumento. O que ele significa? Tá? Ele significa o aumento da população de um dado lugar, país, estado, né, continente, em um determinado período. Então, o crescimento demográfico populacional é um índice, é uma variável, né, que é muito importante para os governos entender o perfil das suas populações. Isso é importante para quê? Para ações de políticas públicas, para investimentos em políticas públicas que resultem em melhoria das condições de vida dessa população, tá? Das condições de trabalho, das condições de segurança, de saúde, de educação. Então, daí se entender a situação da população em termos de perfil de estrutura para um determinado lugar, cidade, estado, país ou continente. Tá? Então, esse crescimento populacional ele é explicado por duas variáveis. Alguns defendem dois fatores. Né? O que são? É o crescimento vegetativo, né? A gente vai já explicar mais adiante, e as migrações. Então, quando dizem assim, beleza, como é que está o crescimento populacional no Brasil? Do que resulta esse crescimento populacional no Brasil? Ele resulta do crescimento vegetativo ou natural, somado com as migrações daquele período. Tá? Então, o crescimento demográfico ele é a soma, ou seja, ele é o resultado da soma dos nascimentos, né? A taxa, por exemplo, de natalidade, que está relacionado com a taxa de fecundidade, a gente vai já explicar depois, tá? Somado com as migrações, então, tanto que nasceu, que é somado com os processos migratórios, pessoas que migraram, que chegaram àquele lugar, aquele país ou aquela região, e aí subtrai-se, por exemplo, da taxa de mortalidade, as pessoas que morreram. Então, você tem o somatório da população que nasceu, né, da taxa de natalidade, somado com as migrações, né, porque aquele lugar também recebeu pessoas, e aí se subtrai também da taxa de mortalidade, das pessoas que morreram em determinado período. Então aí você tem um crescimento demográfico, ou seja, o crescimento populacional, né, para aquela região, aquele estado, etc. Então, o crescimento vegetativo ou crescimento natural, ele vai ser essa diferença entre o número de nascimentos e o de mortes em um determinado período. Então, ele te dá essa diferença de tanto de pessoas que nasceram e tanto de pessoas que morreram. Se a gente disser assim, por exemplo, aqui em Teresina, qual seria o crescimento demográfico ou populacional? Ele vai ser o resultado do crescimento vegetativo subtraindo a taxa de mortalidade. Então, eu diria assim, professor, então nós temos que para definir o crescimento
demográfico em Teresina, então a gente tem que pegar o número de nascidos, de crianças nascidas, né, por exemplo, para o período de 2000 até 2020. Então vamos somar crianças nascidas nesse período, né, somado também com os processos migratórios. Então vieram, por exemplo, várias pessoas de outros países, de outros estados para Teresina. Então soma-se a essa chegada dessa população migrante e aí subtrai, né, das pessoas que morreram nesse período. Aí você tem aqui o crescimento demográfico ou populacional de Teresina para esse período. Nesse sentido, o crescimento demográfico ele vai estar associado aqui a taxa de mortalidade, taxa de natalidade, taxa de fecundidade, a mortalidade infantil e a expectativa de vida. Então, esses fatores eles vão depender, né, de quê? De boas condições de saúde, de educação, de acesso a recursos naturais e econômicos das sociedades. Então, para que as sociedades tenham, por exemplo, perspectivas, né, de qualidade de vida e sobrevivência, eles têm que ter boa condição de saúde, educação, acesso a recursos naturais e econômicos e outras variáveis importantíssimas, né, para o bem-estar da população. Então, a taxa, o crescimento vegetativo, como já foi dito, ele vai ser a relação entre a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade mais as migrações para um determinado período. Então, esse crescimento vegetativo ele pode ser positivo, né, quando há um aumento, por exemplo, da população para aquele período analisado. Então, percebeu-se que houve um aumento, um crescimento da população em relação ao período analisado anteriormente. Então, por exemplo, a Teresina apresentou um crescimento vegetativo entre os anos de 2015 a 2020, em relação aos anos anteriores. Tá? Então, aí o crescimento vegetativo foi positivo, porque houve aumento populacional. Ele pode ser também negativo. Então, não houve crescimento, na verdade, houve redução desse crescimento. Então, geralmente, isso acontece quando há uma intensificação das taxas de mortalidade. Mais pessoas morrem do que as pessoas nascem naquele período, né? Quando a taxa de natalidade é muito impactante nesse processo. Ou o crescimento vegetativo pode ser nulo, né? Não aumentou, não diminuiu, ficou estável. Tá? Então, daí a importância do crescimento vegetativo ou natural nas análises demográficas. Agora vamos analisar aquelas taxas de forma mais detalhada. Então, a primeira taxa é a taxa de natalidade. Então, ela consiste em quê? Ela consiste numa relação entre o número de óbitos ocorridos em um ano e o número de habitantes daquele lugar. Então, você tem essa relação. Então, ela é obtida ao se multiplicar por 1000 o número de óbitos durante um ano e dividir o resultado pelo número que representa a população absoluta. Tá? Vamos ver um exemplo disso. Ó. Então, se eu tenho uma taxa de mortalidade de 10 por 1000, ou seja, 10% por 1000, significa que ocorre ou ocorreu 10 mortes em um grupo de 1000 pessoas. Tá? Então, a taxa de natalidade, tá, ela é obtida ao se multiplicar por 1000 o número de óbitos, né, durante um ano e dividir esse resultado, ou seja, o resultado, pelo número que representa a população absoluta, ou seja, dividir o resultado pelo total da população. Para a análise da taxa de natalidade, segue, tá, o mesmo raciocínio da taxa de mortalidade. Por exemplo, o que significa a taxa de natalidade? Também é uma relação entre o número de nascimentos ocorrido em um ano, né, e o total de habitantes daquele lugar. Pode ser uma cidade, pode ser um estado, um país, um continente. Então, ela é obtida ao se multiplicar por 1000 o número de nascimentos ocorrido durante um ano e dividir o resultado pelo número que representa a população total, né, daquele lugar, cidade ou país. Então, temos também um outro exemplo disso. Por exemplo, uma taxa de mortalidade de 25 por 1000, 25% por milhão, tá? Significa 25 nascimentos em um grupo de 1000 pessoas. Ok? A taxa de fecundidade ela está ligada à taxa de natalidade. Tá? Ela é bem simples. O que ela representa?
ela representa o número de filhos, o número médio de filhos por mulher em idade reprodutiva de uma determinada população. Tá? Então, é o número de filhos nascidos por mulher, né, para uma população, e aí considerando todo o seu período reprodutivo, né, o período de fecundidade da mulher. No Brasil, em média, a taxa de fecundidade atualmente ela está em 1,79 filhos por mulher. Ou seja, houve uma redução muito grande da média de filhos por mulher no Brasil, né, no seu processo histórico de constituição da sua sociedade. Em países, por exemplo, que o Brasil é um país emergente, mas em países pobres, sobretudo países africanos, tá, a taxa de fecundidade é muito alta. Tem países que a taxa de fecundidade chega a 5, 6 filhos por mulher. Então isso impacta no planejamento familiar, né? Então isso é muito importante. Ter essa manutenção da taxa de fecundidade para a qualidade de vida da população, né? Sobretudo a população mais pobre. Então isso serve muito como política pública. Então, nós temos ainda, tá, a chamada taxa de mortalidade infantil, né? Então, o que ela diz? O que significa essa taxa? Ela diz respeito ao número de crianças mortas antes de completar um ano de vida. Então, quando você tem os estudos, né, sobre o quantitativo de crianças, né, que morreram naquele país, naquela cidade, antes de completar um ano de vida, elas vão incorporar, vão fazer parte, né, da taxa de mortalidade infantil. E a outra variável importante é a expectativa de vida, no conjunto, né, que nós estamos analisando, do crescimento demográfico dos países. Tá? Então, a expectativa de vida ela se traduz pelo número de anos que um recém-nascido poderá viver. Tá? Então, você tem uma expectativa de vida, né, daquela criança ou das crianças que nascem em um determinado período. Então, você tem uma média, né, por exemplo, de vida, de projeção de vida para aquela população. Em média, no Brasil, a expectativa de vida está em torno de 76 anos atualmente. Vamos ver depois desse período de pandemia, né, como é que vai se manifestar a expectativa de vida do brasileiro, porque o Covid-19 atingiu sobremaneira a população, né, idosa no país. Então isso impacta, por exemplo, nos dados estatísticos, né, de expectativa de vida. Tá? Então considera-se para o cálculo de expectativa de vida, que é importante, o acesso à saúde, à educação e lazer, a situação econômica e outros aspectos como violência, poluição, criminalidade. Tá? Por exemplo, cidades no Brasil que têm altas taxas de criminalidade, sobretudo de população jovem, impactam na expectativa de vida. Né? Situação, por exemplo, de qualidade nos serviços de saneamento básico, principalmente em países latino-americanos, né? E caribenhos se destacam aí, os mais pobres. Isso pesa diretamente, por exemplo, na expectativa de vida. Tá? Então, essas variáveis, acesso à saúde, educação, lazer, situação econômica, ou seja, renda, tá? A violência, a poluição, né? Então, tudo isso impacta diretamente nas perspectivas de sobrevivência da população. Então, isso engloba a expectativa de vida dessa população no conjunto das análises do crescimento demográfico, né, do perfil da população. Bem, a evolução do crescimento vegetativo nos países ricos e pobres, né, leva em consideração a natureza daquelas taxas que foram citadas, mas, sobretudo, também mudanças, né, no papel da gestão desses países. Ou seja, o Estado, as políticas públicas foram fundamentais, por exemplo, para a redução das taxas de mortalidade, bem como também das taxas de natalidade. E aí chegando, tá, a uma redução ou mesmo estabilidade do crescimento vegetativo dos países ricos e países pobres também. Se bem que há diferenciações, né, nesse processo, por exemplo, de formatação do crescimento vegetativo, né, nos países ricos e pobres. Então, por exemplo, as taxas de mortalidade em países ricos elas começaram a diminuir a partir do século XIX, tá? E nas primeiras décadas do século XX. Por que elas começaram a diminuir, professor?
porque houve uma melhoria das condições, né, de saneamento básico nesses países. Então se destacam aqui políticas higienistas, né? Então países como a França, os Estados Unidos são pioneiros nessas políticas higienistas, ou seja, de promoção de saúde pública para a população. Bem como também essa redução das taxas de mortalidade se deu em função de descobertas, né, da medicina, como a descoberta de vacinas, né, e antibióticos, que reduziram as possibilidades, por exemplo, de mortalidade, né, da população atacada por problemas, né, de doenças específicas, tá, que atingiu a população antes desse período. Então houve uma revolução, né, que diz respeito à medicina, que contribuiu para a melhoria também das taxas de mortalidade. No que diz respeito à redução das taxas de natalidade nos países ricos, essa redução vai ocorrer após a Segunda Guerra Mundial. E elas vão reduzir-se, tá, em função de quê? Em função dos métodos anticoncepcionais, tá, que foi amplamente divulgado nesses países, o próprio processo de urbanização, né, das cidades. Então, a população, em pleno processo de crescimento nos espaços urbanos, tá, teve como efeito um planejamento familiar. A cidade demanda custos, né, em educação, saúde, tá, ou seja, de moradia, né, e outros fatores, que isso reduziu a quantidade média de filhos por família. Tá? Assim como também a própria participação da mulher no mercado de trabalho. Então, a ascensão da mulher no mercado de trabalho também contribuiu para o planejamento familiar, tá, e uma redução da taxa de fecundidade. E em relação aos países pobres, vamos ver agora. Então, sobre a taxa de mortalidade nos países pobres, essa começou a diminuir já a partir da segunda metade do século passado, ou seja, século XX. Né? Por que começou? Por que diminuiu? Tá? Em função da melhoria das condições médico-sanitárias que foram alcançadas pelos países ricos e depois, né, importadas para os países pobres. Bem como também o uso de inseticidas, né, que combatem, por exemplo, patógenos, agentes transmissores de doenças. Então, o acesso a essas tecnologias, né, e ao mesmo tempo os projetos, né, de políticas higienistas foram fundamentais também nos países pobres. Já a respeito da redução da taxa de natalidade, ela ocorreu a partir do processo de urbanização também. Então veja que o processo de urbanização contribui diretamente para a redução da taxa de natalidade, tanto em países ricos como em países pobres. Tá? Então, o processo de urbanização que, né, atingiu os países ricos, que depois passa a atingir os países pobres, impacta diretamente nessas mudanças sociais. Como, por exemplo, uma restauração do trabalho familiar. Né? Então, as pessoas que vivem nas cidades, né, tendem a ocupar-se o grupo familiar, né, nos postos de trabalho. Então, isso foi favorável. Então, impacta na redução, por exemplo, do número médio, né, de filhos por família. Até porque a criação de filhos gera custos. Então, o custo é alto nas cidades. É um motivo também para essa redução da taxa de natalidade. O trabalho da mulher, então a mulher passa a se inserir no mercado de trabalho, né, nesse contexto de urbanização, e passa a planejar e ter filhos mais tarde, né, então você tem um planejamento familiar, bem como também, né, a entrada dos métodos anticoncepcionais, dos métodos contraceptíveis, né, que passou a fazer parte da realidade também das famílias de países pobres. Então tudo isso fez com que diminuísse as taxas de natalidade. E aí a gente tem uma análise, por exemplo, desse crescimento populacional em países ricos e pobres, que é só um exemplo, por exemplo, para o ano de 2014, né? Então, um comparativo das taxas de crescimento populacional entre países desenvolvidos, ricos, e os países não desenvolvidos, né? Podem ser países emergentes, como os países subdesenvolvidos. Nem se utiliza muito essa expressão subdesenvolvidos, mas países não desenvolvidos. Tá? Então, em 2014, países como Alemanha, Japão, Itália e Reino Unido, se vocês perceberem aqui, eles apresentavam crescimento populacional ou negativo, ou praticamente nulo, tá? Ou esse crescimento, mesmo sendo positivo, ele era baixo. Então, por exemplo, aqui eu tenho a Alemanha, tá, com crescimento populacional negativo.
E no outro lado, tá, do conjunto de países, eu tenho o Reino Unido com um crescimento populacional positivo, mais baixo. Quando nós comparamos, por exemplo, com os países pobres, né, não desenvolvidos, como o Líbano, que apresentou crescimento populacional de quase 9,4%, ou seja, altíssimo, tá? E o Malawi, tá? Que é um país ali da região do Sudeste Asiático, que apresentou um crescimento populacional de 3,33% do total da sua população. Então veja que quando a gente compara, por exemplo, o maior indicador de crescimento populacional, maior taxa de crescimento populacional desses países relacionados, que é o Reino Unido, que foi de 0,54%, tá? O maior, com o maior índice, tá, dos países não desenvolvidos, tá, é muito grande, tá, as diferenças no que diz respeito a os percentuais. Então, por exemplo, no Líbano 9,37, no Reino Unido, tá, 0,54. Então, nota-se que o crescimento populacional nos países não desenvolvidos ainda é acelerado, ainda é intenso, e que nos países desenvolvidos já ocorreu uma estabilidade desse crescimento. Então, os países desenvolvidos já passaram por aquilo que nós chamamos de uma transição demográfica, tá? Ou seja, houve uma estabilidade no crescimento dessa população. Então, ou esse crescimento ou ele é baixo ou ele é nulo. Porém, isso vai repercutir, né, sobretudo, por exemplo, na expectativa de vida, no que diz respeito às políticas médicas à população idosa, bem como a previdência social. Então, os estados, os governos gastam mais nessas políticas de acessibilidade a essa população idosa, tá, à previdência social e aos serviços médicos. Tá? No caso dos países pobres, tá, esse crescimento populacional aqui vai determinar, por exemplo, que há uma elevada taxa de pessoas jovens no total da população. Então, por exemplo, isso impacta na necessidade de profissionais, né, no mercado de trabalho. Tá? Ou seja, essa população jovem ainda vai precisar de um tempo para se profissionalizar e inserir-se no mercado de trabalho. Tá? Coisa que nos países desenvolvidos já ocorreu. Então, muitas vezes, os países desenvolvidos necessitam dessa recomposição, né, de mão de obra qualificada, que é o que está acontecendo. Muitos países já chegaram a um nível de expectativa de vida tão elevado, né, a população envelheceu e há um baixo número de população adulta em que eles precisam dessa recomposição e aí aceitam, né, população migrante qualificada para ocupar os postos de trabalho considerados essenciais no desenvolvimento econômico desses países. Então, no segundo vídeo, a gente vai trabalhar um pouco sobre as teorias e a situação geral, por exemplo, da estrutura dessa população nos países.